Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro Namarama. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livros, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje falarei para você sobre o livro Namarama, dos autores Fanta Konatê e Luiz Kinugawa, e Nayá Vilas Boas. A Fanta Konatê é cantora, bailarina e coreógrafa. Gosta de danças tradicionais e contemporâneas do oeste africano. Fanta nasceu na Guiné-Conakry, considerada como uma das representantes da cultura malinquê. É cofundadora do Instituto África Viva, juntamente com Luiz Kinugawa, uma organização que promove a integração das culturas da Guiné e do Brasil, visando o desenvolvimento humano e a inclusão social. O Luiz Kinugawa é musicoterapeuta e percussionista. Morou por 2 anos na Guiné, na África, onde estudou música tradicional. Como é apaixonado pelas culturas do oeste africano, especializou-se no assunto e, junto com Fanta Konatê, desenvolveu o projeto África Viva. A Nayá Vilas Boas é ilustradora e grafiteira e trabalha com comunicação visual na área de arte final, que é uma maneira de informar e comunicar por meio de elementos visuais. Fazem parte integrante da obra os recursos de narração e audiodescrição como tecnologias assistivas que podem ser acessadas por meio de link ou QR Code disponível no livro. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Para isso, é essencial que você se prepare para essa mediação. Faça um mergulho na obra e, se possível, no universo no qual ela está inserida. Essa narrativa tem sua origem na cultura africana. Namarama é o nome de uma menina que é o personagem principal de um conto tradicional malinquê. Órfã de mãe, a menina vivia com seu pai e dedicava-se a ajudar. Seu pai trabalhava em uma plantação e diariamente almoçavam juntos. Namarama preparava o almoço durante a noite e, pela manhã, se organizava para levar as marmitas até a plantação e almoçar com seu pai. É nessa travessia que ela depara-se com um leão imenso que lhe propõe um acordo um tanto indecoroso. A fera planeja ajudar a família a realizar todo o trabalho que aquelas terras precisam para a plantação, em troca de devorar a menina. Falamos aqui de um conto popular africano. Os contos da tradição popular são textos narrativos carregados do imaginário, do folclore de determinada cultura. Por meio desses textos, uma cultura transmite valores, crenças e saberes. Em um país como o Brasil, que tem em sua formação a miscigenação, a questão da representatividade e valorização é fundamental para a formação básica. É papel do professor possibilitar a fruição de manifestações plurais. Isso pode ser feito ao contextualizar a origem cultural das temáticas apresentadas em sala. Essa obra nos remete à cultura africana, uma das matrizes da cultura brasileira. Mais adiante, falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por ora, quero te contar sobre Namarama e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Uma narrativa com uma matriz cultural africana pode ser muito potente para pensar sobre diversas manifestações artísticas. A leitura, antes de tudo, deve ofertar uma experiência de fruição. Contudo, a obra Namarama pode servir como ponte para uma série de reflexões. Pode abraçar a questão da valorização de diferentes culturas, da construção de identidade e representatividade. A África é um dos continentes que mais aparecem nos livros didáticos, mas na grande maioria das vezes ele é relacionado ao tema da escravidão. Impossível falar da África e do Brasil sem tocar nessa pauta, mas é preciso cuidado, pois quando apresentamos a África somente por essa ótica, minimizamos a importância dessa cultura. Ao falar do continente africano, é preciso ressaltar e valorizar as características dessa cultura no lugar de reforçar ideias distorcidas.
A leitura de um conto tipicamente africano é capaz de disparar reflexões interessantes. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Não trata-se de um currículo, mas é um ponto de partida que indica caminhos para promover não só o desenvolvimento intelectual, mas o social, físico, emocional e cultural. Nos caminhos apontados pela BNCC, mobilizar conhecimentos e habilidades, assim como atitudes e valores, é fundamental para resolver demandas complexas da vida cotidiana, levando em conta o exercício da cidadania. Esse documento norteador nos apresenta os valores, habilidades e atitudes para a vida e para o mundo do trabalho como competências que devem ser trabalhadas durante toda a educação básica de forma contínua e gradual. A base nos apresenta 10 competências e uma delas é repertório cultural, que propõe conhecimento, compreensão e reconhecimento da importância das diversas manifestações artísticas e culturais, além da capacidade de se expressar por meio das artes para desenvolver com os alunos o senso de identidade individual e cultural, respeito e curiosidade com outras visões do mundo. Até o fim do ensino fundamental, os alunos precisam desenvolver fruição, expressão, investigação e identidade cultural, consciência multicultural, respeito à diversidade cultural e mediação da diversidade cultural. Uma mediação de leitura cuidadosa favorece o desenvolvimento de todos esses aspectos. A obra Namarama permite esse trabalho. Por meio da mediação do professor, a leitura de Namarama favorece o desenvolvimento de competências e habilidades que fortalecem a capacidade de fazer perguntas, de argumentar, além de interagir com diversas produções culturais, pois a obra pode servir como ponte para pensar sobre linguagens artísticas que são diferentes da literatura. É possível também fazer o uso de tecnologias de informação e comunicação, outra pauta importante trazida pela BNCC. Esse é um livro acessível, tem uma versão audiovisual para quem não consegue enxergar, um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo, condição muito relevante à educação segundo a BNCC. A narrativa permite ao aluno uma aproximação do universo da cultura africana e os elementos gráficos que compõem a narrativa valorizam esse universo e enriquecem o mesmo ao propor uma ilustração que é marcada por cores, formas e estampas da cultura africana. Observe nessa ilustração o formato das casas, uma imagem típica da savana africana. Repare as cores das vestimentas e as estampas. Vale lembrar aqui que a BNCC aponta a necessidade da esfera escolar contribuir com um diálogo multicultural, preservando a diversidade por meio da convivência e do respeito, condições essenciais para uma prática educativa acolhedora e que fortaleça os alunos para que sintam-se pertencentes à sua cultura e a valorizem. Elementos como personagens, narrador-observador, conflito, espaço, enredo e tempo são elementos que caracterizam a narrativa como um conto. Toda essa estrutura narrativa aponta para a possibilidade de construir com os alunos conhecimentos relativos a esse gênero. E deste modo, é possível chamar a atenção dos alunos para essa estrutura que envolve apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão e desfecho. Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares, que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados, e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. A BNCC traz na sua organização o que chama de campo artístico literário. Campo de atuação relativo à participação dos alunos em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas.
Um dos nortes desse documento é assumir a centralidade do texto como unidade de trabalho e suas perspectivas enunciativo-discursivas, o que leva o professor a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias. Esse documento, no qual faço referência ao longo da minha fala, nos traz a leitura como um de seus eixos, o que significa dizer que ele compreende que faz parte da experiência leitora as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte ou espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição estética de textos e obras literárias. É por meio da leitura que é possível desenvolver as seguintes habilidades apresentadas na BNCC. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Identificar o efeito de sentido produzido pelos usos de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. Ler e compreender, em colaboração com um colega e com a ajuda do professor, e mais tarde de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos populares de fada, acumulativos, de assombração, etc., e crônicas. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Vale ressaltar a importância de não trazer para a leitura um caráter utilitarista, ou seja, ela não foi pensada nem produzida para que o professor ensine os aspectos mencionados acima. Os textos permitem essa reflexão, mas não devem ser reduzidos a isso. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Agora, falaremos sobre as possibilidades de mediação. Ao trazer a obra literária para a sala de aula, precisamos atentar para a mediação de leitura que envolve 3 momentos: antes, durante e depois. Por essa razão, agora falarei para você sobre as possibilidades de mediação. A elaboração dessa minha fala segue apoiada na BNCC. No primeiro momento, antes da leitura em si, é necessário sensibilizar os leitores para que assim haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si, e pode ser realizada de diferentes maneiras a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelos textos. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? É preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante e focado. Mas vamos para a parte prática. Já mencionei, no início dessa conversa, a importância de sensibilizar os alunos para a leitura e sugerir como caminho uma brincadeira que pode envolver os personagens dessa trama. Além desses caminhos, ainda pensando sobre esse primeiro momento da mediação,
a sensibilização, podemos disparar provocações por meio das imagens que apresentam grafismos africanos. É possível apresentar esses grafismos nas mais variadas formas, nas máscaras africanas, nas vestimentas, em acessórios. Sabia que essa obra nos apresenta uma música que traz o canto de Namarama e o canto do leão? Que tal preparar um ambiente para apreciação de imagens com artes da cultura africana e um fundo musical para sensibilizar os alunos? No segundo momento dessa sensibilização, pode-se apresentar a capa do livro e tecer relações entre as imagens apresentadas anteriormente e os elementos da capa. As vestes da personagem, as formas geométricas que, unidas, remetem aos grafismos africanos. A partir dessa apreciação, pode-se incentivar os alunos a inferir sobre a história desse personagem. É papel do professor promover e ampliar essas relações permitidas pela obra, pois isso fará com que a leitura ganhe maior significado. Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação, e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. O segundo momento da mediação é a leitura. Vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente, preparar essa leitura. Somente assim você poderá chamar a atenção do aluno para os aspectos que compõem a narrativa, incentivá-los a pensar sobre os efeitos de sentido do texto. Por exemplo, atente para esse trecho. Eu sou a única esperança do meu pai. Quais seriam os possíveis significados para esse trecho? Por que eu digo possíveis significados? Porque somos leitores diferentes. Cada leitor atribui os significados que lhes é possível. E ao compartilhar essas diferentes leituras, esses diferentes olhares, construímos sentido. A leitura é isso, construção de sentidos, algo que se faz junto. Na terceira etapa da mediação, depois de ler, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe a escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que os alunos falem como foi a leitura para eles. Quais foram suas percepções? Permita que tragam as relações que estabeleceram e fique atento para descobrir outros caminhos por meio da leitura que o seu grupo realiza. A fim de motivar ainda mais a troca e o diálogo, vale perguntar, retomar trechos que provocaram alguma sensação, como o riso, a alegria ou mesmo a tristeza. Enquanto leitora, eu, por exemplo, destacaria o trecho que diz: quando o sol estava em seu ponto mais alto no céu, foi ao encontro do leão. É das partes que mais me intriga nessa narrativa, porque me faz pensar sobre como uma menina tão jovem tem uma coragem tão gigante. A obra Namarama possibilita vários caminhos que podem levar você e seu grupo a experiências riquíssimas. Se você quiser extrapolar as possibilidades, pode pegar carona na temática da cultura africana e trazer outros livros que apresentam essa rica cultura, desde contos e lendas, passando por músicas, textos da tradição oral, até mesmo textos não ficcionais, como, por exemplo, textos que nos permitem conhecer algumas brincadeiras, como a que mencionei no início desse vídeo. Pode-se, inclusive, produzir um brinquedo, como a boneca africana, a Bayomi, ou ainda pensar na dramatização com alunos representando os personagens. As possibilidades são muitas. Lembre-se que a leitura nasce por meio das relações entre sujeitos e textos. Portanto, a obra literária é passível de interpretações múltiplas. É função do professor mediar essas relações, ao passo que é estabelecida uma relação entre o que há de exterior ao ambiente escolar com o que se aprende na escola. O aluno aprenderá que fora da sala de aula também há a possibilidade de se fazer várias leituras sobre outros aspectos do cotidiano. Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora, mas talvez minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. Você pode extrapolar as possibilidades, pode trazer músicas, animações africanas, jogos. As possibilidades são muitas. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!